parábola que acabamos de ouvir nos causa um pouco de surpresa, pois ela nos fala de um feitor desonesto, mas que é louvado depois pelo seu Senhor por ter agido com sagacidade e com esperteza. Esta parábola é contada por São Lucas logo depois das parábolas da misericórdia, em que Jesus fala como o Pai recebe o pecador que se arrepende e de que é necessário, para ser recebido pelo Pai, que mostre o seu desejo de servi-lo e que faça penitência, voltando arrependido. Mas logo em seguida vai falar do perigo das riquezas e da necessidade de de darmos esmola, como um meio também de reparar os pecados cometidos. Portanto, estão ligadas as duas coisas. Primeiro, o arrependimento, dor sincera para ser acolhido pelo Pai. Aí nós temos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. E depois, o que é que vamos fazer para reparar? Essa reparação vai através da caridade, que aí é simbolizada pela esmola. E iniciando esta reflexão, São Lucas vai colocar exatamente a parábola do feitor infiel, nos mostrando, em primeiro lugar, como nós devemos usar os bens temporais, depois falar do perigo das riquezas e depois da necessidade de nós praticarmos a caridade, de darmos esmola. É nesta linha que nós vamos ler essa parábola que nós estamos meditando agora. São ensinamentos sérios e saudáveis para a nossa vida, porque dizem respeito a toda a nossa vida aqui na Terra e toda a nossa relação com os bens temporais. Aqui eu coloco bens temporais, não só o dinheiro ou coisas materiais, mas bens temporais, tudo aquilo que é passageiro. O próprio prazer também, mesmo lícito, como um bem temporal. Em primeiro lugar, nós temos que ver que nós somos administradores dos bens de Deus. São João Crisóstomo diz que nós somos dispensadores dos bens alheios, porque esses bens não nos pertencem. Tudo pertence a Deus. Nós apenas somos administradores, seja dos bens materiais, seja de nós mesmos, nosso corpo com todos os seus sentidos, nossa alma com as suas faculdades. Nós agora somos ricos, continua São João Crisóstomo, mas com o passar do tempo, ou daqui a pouco tempo, nós seremos mendigos, porque tudo que nós temos hoje nós vamos perder, não levaremos nada. Os bens temporais, o nome já diz, só temos por um tempo, só dentro do tempo. Mas quando nós sairmos do tempo e entrarmos na eternidade, isso de nada nos adianta. Quando chegar o momento de Deus nos chamar, nós não teremos mais nada. Estamos vendo isso todos os dias agora, nesse tempo de pandemia. Pessoas de muitos bens, muito ricas, mas quando deita naquele leito de hospital, quando recebe um tubo, quando não consegue nem ar para respirar, não tem nem condição de respirar, vê que o dinheiro, o bem material não adiantou de nada. As mais altas tecnologias que o dinheiro pode comprar, muitas vezes não servem de nada. E daqui a pouco vai à sepultura, nem pode ter um velório, não se pode nem olhar para o seu rosto, nada. Seu corpo, cuidado com tanto carinho, vai ser agora alimento de vermes. Esta é a nossa realidade. Por isso o nosso orgulho e o nosso apego desordenado às coisas materiais, isso de nada adianta.
Nada, nada. Por isso a lição que nós tiramos é que devemos usar bem dos bens materiais ou dos bens temporais, não como fim da nossa vida, mas como meio. Por outro lado, longe de nós o orgulho e a dominação pelo que nós temos, por pouco que tenhamos, e abracemos os bens com humildade. Tudo que eu tenho é obra da graça de Deus. Não é porque eu sou melhor do que os outros. Às vezes a gente recebe certos bens materiais ou certos cargos e a gente tem aquela tentação de dizer, numa falsa humildade, isso é um reconhecimento pelo meu trabalho. Isso é orgulho, não? Reconhecimento nada. Isso é Deus que deu. Porque até o seu trabalho, o que você fez, tudo, houve uma série de fatores que confluíram para chegar a esse fim. Então por que você tem essa vaidade, tem esse orgulho? E por que domina os outros? E por que se coloca acima dos outros? Daquelas pessoas que estão trabalhando com você? Ou que são seus funcionários, que são seus empregados, que seja, não importa. Por que essa dominação e tratar mal como você está num pedestal? Não é assim que age o cristão, porque a dignidade humana é igual para todos. Somos imagem e semelhança de Deus, temos corpo e alma, não somos melhores do que ninguém. O que nós temos de bom não vem de nós, vem da graça, vem de Deus. A única coisa que é nossa é o pecado. Então não tem porquê, é uma injustiça esse orgulho e essa dominação, muitas vezes discriminação ou maus tratos ou indiferenças com as outras pessoas. Por outro lado, não é porque eu tenho menos, que eu recebi menos, que eu vou ter inveja de quem tem um pouco mais, ou rancor, ou vou alimentar em mim um sentimento de repulsa, como fomentam certos grupos fazendo a chamada luta de classes, colocando-se como vítima da sociedade ou vítima de certas classes, provocando esta briga porque ele tem e eu não tenho. Na realidade, tudo que nós temos, como eu disse, é obra da graça de Deus. Nós somos apenas administradores. Administramos nosso corpo, nossa casa, nosso trabalho, nossa família, enfim, tudo por Deus e para Deus. E qual é o fim de tudo isso? Santo Inácio, no início dos exercícios espirituais, no princípio e fundamento, ele deixa bem claro: toda criatura, ela existe, foi criada por Deus como meio para o homem alcançar o seu fim último. Por isso ele deve usar delas tanto quanto elas o levem para o seu fim último, e deve afastar-se delas tanto quanto elas o afastam do seu fim último. Esse é o princípio. Mas há um segundo ponto: é preciso nós termos cuidado, porque os bens deste mundo muitas vezes nos seduzem. Tenhamos cuidados para não nos deixarmos seduzir, pois podemos perder aquilo que há de mais caro a nós como ser humano, que é a liberdade. A liberdade é a prerrogativa essencial do ser humano, porque ele dá a capacidade de escolher entre uma coisa e outra, o que é melhor para ele alcançar o seu fim. A liberdade é tão essencial no ser humano que quando o homem perde a liberdade, deixa de ser homem, torna-se pior do que os animais.
quando um regime ou um sistema cerceia a liberdade de um homem, torna-o animal, aprisionando-o na própria consciência, impedindo dele fazer escolhas. Isso é muito sério, porque hoje a gente vê surgirem mais e mais grupos que defendem regimes totalitários ou sistemas de dominação que cerceiam e impedem o ser humano de fazer suas escolhas, obrigando-o até a pensar de tal forma. E nós vamos vendo que a sociedade vai ficando cada vez mais escrava. Escrava não só dos seus instintos, do ponto de vista pessoal, mas escrava do modo de pensar geral. E isso é imposto pelos meios de comunicação, sobretudo, imposto por grupos dominadores que querem dominar as pessoas até no modo de pensar, que ditam reflexões, que ditam modas, ditam estilos de vida. Então nós temos que ter o cuidado de sermos autônomos nas nossas escolhas. E esse perigo de perdermos a liberdade, nós vamos vendo a cada dia em muitos lugares. Os bens temporais também podem aprisionar a nossa liberdade. São João da Cruz nos fala de 4 danos que podem nos causar os bens temporais se nós os usamos de modo desordenado. O primeiro dano é que o bem temporal pode como que anuviar a nossa visão de Deus ou das coisas de Deus. Coloca como uma névoa em que nós não enxergamos como deveríamos os bens que Deus tem para nós. Os bens temporais, eles nos enganam nesse ponto. E aos poucos nós vamos desviando o foco das coisas de Deus para as coisas do mundo. Temos que ter cuidado nesse sentido, porque as coisas do mundo nos atraem, porque são imediatas e são enganadoras, brilham aos nossos olhos e nos impedem de enxergar as coisas de Deus. Por isso a gente vê na Sagrada Escritura, quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus, exatamente porque as coisas do mundo, por serem imediatas, também por causa da nossa concupiscência, dos nossos desregramentos, nós temos aquela tendência de irmos atrás deles. E isto coloca esta névoa, diz São João da Cruz, naqueles bens que são bens espirituais, bens de Deus. Um segundo dano, continua São João da Cruz, é que uma vez a nossa inteligência ficou como que com aquela névoa, também a nossa vontade vai se enfraquecendo. Então nós encontramos dificuldade de fazer o bem, de praticar a virtude, de fazer penitência, ou seja, a vontade vai se enfraquecendo e tudo vai ficando difícil para nós quando se trata das coisas de Deus. Tudo se torna um peso, exatamente porque a inteligência já mudou de foco, e quando tem que voltar para fazer as coisas, para obedecer à lei, já sentimos dificuldade e a fraqueza vem. Exige-se um grande esforço. Tudo isso porque nosso foco não está mais em Deus e está nos bens temporais. Mas com o passar do tempo, o problema se aprofunda. Continua São João da Cruz, vai a um terceiro dano, ou um terceiro grau de dano, que a pessoa já chega ao ponto de viver na tibieza e já começa a fazer escolhas erradas entre Deus e a criatura, prefere a criatura. Aí se cai no pecado mortal. E essa tibieza, essa mornice, leva a pessoa a terminar caindo e começa a fazer as escolhas pela criatura,
deixando o Criador. Embora reconheça o Criador, a pessoa escolhe a criatura. É o que diz Santo Tomás quando fala do pecado, que é aversio Deo, conversio creatura. Mas São João da Cruz continua, vai num quarto grau, em que a pessoa já transforma o bem temporal no seu próprio Deus. Agora não é só aquela névoa da inteligência, ou aquela fraqueza de vontade, ou aquela escolha errada, como pontual, como agora o homem se decide a fazer sacrifícios, a entregar a sua vida, a colocar como seu fim último o bem passageiro, deixando o Criador. Começa a adorar esse bem passageiro como se fosse o seu próprio Deus. E é nesse sentido que Jesus vai dizer: não podeis servir a dois senhores, ou servir a Deus ou servir a riqueza. O termo riqueza é usado como mamona, que é de origem fenícia, que mostra exatamente não só o dinheiro como metal, como moeda, mas o dinheiro no sentido de um Deus, tudo aquilo que causa sucesso. Então, de repente, esse Deus agora é o cargo que você deseja, é esta vida nova que você quer do ponto de vista material, do ponto de vista profissional. Você faz todo o sacrifício e dedica toda a sua vida, não mais a Deus, mas aquilo que é passageiro, que pode ser o dinheiro, como pode ser um trabalho, pode ser um sucesso profissional, um cargo, uma fama, não importa. Você substitui e passa a colocar como razão de viver aquele bem passageiro, aquele bem temporal. E ali você já está no fundo do poço e precisa imediatamente se levantar e se converter, porque senão você vai cair no inferno. Porque foi exatamente isso que o demônio prometeu a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, se você não adora a Deus, você está adorando o próprio diabo. Aí não tem jeito. Se morrer nesse estado, sem arrependimento, você vai para o inferno mesmo. Mas como é que nós devemos agir então? Jesus dá no final da parábola, ele fala sobre os bens temporais, dizendo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Santo Agostinho, falando disso, ele diz que nós devemos usar dos meios materiais, dos meios temporais, dos bens temporais, para fazer o bem em busca dos bens eternos. Então, usar os bens temporais em busca da eternidade, em função da eternidade. Aí nós podemos, não quer dizer eu vou deixar os bens temporais, mas vou usar em função da minha salvação, da minha santificação. Aí que entra a esmola. Por isso Cristo diz: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Essa riqueza da iniquidade não significa que a riqueza seja algo iníquo, mas deve ser lido em função daquilo que Cristo disse lá atrás em São Lucas. Estou lendo agora o capítulo 16, mas lá no capítulo 12 de São Lucas, Jesus Cristo fala: vendei o que possuí e dai os esmolas. Provei-vos de bolsas que não envelhecem, de um tesouro inexaurível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça corrói. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então a chave de leitura desta parábola do feitor infiel, o iníquo, é exatamente isso: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Aquele feitor agiu com esperteza, porém continuou no erro, porque o seu coração estava no bem temporal, estava no dinheiro, estava no seu cargo. Ele agiu com esperteza, como fazem os filhos do mundo, que fazem suas maquinações, articulações para continuarem no poder, continuarem fazendo suas coisas erradas, e mentem, articulam, porque tem como Deus o dinheiro, tem como Deus o próprio ventre, como diz São Paulo, sua própria cabeça. Mas e por que nós, para fazer as coisas de Deus, não temos essa mesma esperteza? E é exatamente isso que Jesus quer de nós como reação. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Por isso,
saibamos usar bem dos bens que Deus nos deu, procurando servir a Deus, usá-los para as coisas de Deus, para podermos também servirmos aos irmãos. Todo bem que nós fazemos a Deus, embora Ele não precise, é um bem que nós fazemos ao próximo. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Nós fazemos tanto bem quando ajudamos a nosso irmão, quando ajudamos a igreja, porque isso se multiplica. Porque na realidade nós estamos lá em cada ato que é feito, com essa ajuda que nós demos. Por isso é importante saber usar bem os bens temporais, submetendo aos bens eternos, que é o próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.